Ô Zé, naquele momento, aliás, que mãe? Tua mãe tá viva? Tá, minha mãe. Qual é o nome dela? Maria Andresina. Maria Andresina, parabéns por tanto, que história. Você lembra o primeiro grande entendimento que você teve na sua vida quando você era moleque, por exemplo? Ali você não sabia que você seria esse Zé Roberto do futebol, mas você tinha você mais 4 irmãos, uma mãe que fazia sacrifício, trabalhava 3 períodos, você cuidava da casa, tinha teus irmãos mais velhos, teus irmãos mais novos. Qual que foi o teu primeiro, grande entendimento da vida, assim, por exemplo, pirralho? Tipo assim, pô, cara, se eu não ralar, não vou chegar, não tenho um pai perto, o futebol é o caminho, eu tenho uma habilidade nisso aqui. Como é que você lembra de um momento que você teve um entendimento? Por que eu tô te perguntando isso? Porque aos 11 eu tive um entendimento que eu tinha que ser responsável, mas eu não sabia o que era ser responsável. Meu pai me falava, você tem que ser responsável. Pô, você imagina, eu tô com 11 anos, meu pai falando, você tem que ser responsável. Eu falava, puta, eu preciso ter isso aí que meu pai tá falando, mas eu não sei o que é. Mas eu lembro que aos 11, a palavra responsabilidade e o conceito entrou na minha vida, que eu tenho até hoje muito forte. Queria saber que momento que isso aconteceu contigo? O momento que aconteceu comigo foi mais ou menos com essa idade também. Por que eu lembro que foi com essa idade? Porque com 7 anos, eu desde pequeno em casa, eu era louco por bola, por futebol. E alguém da tua família jogava bola? Não, ninguém jogava bola, mas a minha mãe, ela olhava pra mim e via que tinha uma paixão. Tá. Então a minha mãe, o que ela fez? Ela falou, pô, esse menino gosta tanto de jogar bola, eu vou colocar ele numa escolinha de futebol. O nome dessa escolinha de futebol é Pequeninos do Jockey. E a minha mãe me colocou com 7 anos de idade. 7 anos de idade eu ia com ela. E eu lembro que eu era pequenininho, a gente saía cedo, 5 horas da manhã, porque a gente atravessava a cidade, que eu morava na Zona Leste, e Pequenos Jockey era perto do Morumbi, então 2 horas mais ou menos de viagem, né? Pegava 2 ônibus, metrô, baldeação, descia na Sé, subia até o Parque Dom Pedro, pegava um ônibus ali na Angabaú, e eu sei que era uma viagem. Minha mãe começou a levar desde os 7 anos de idade. Quando eu completei 10... A minha mãe falava pra mim, eu não vou conseguir te levar porque sábado é o dia do meu descanso, eu preciso descansar. Imagina ela 2 períodos, ó, ela trabalhando 2 períodos, eu que faço hoje de treinamento, muito em função do que ela me ensinou do trabalho dela. Olha que legal dos isso, 2 cara. trabalhos que ela tinha. Isso é legal. Isso ficou em mim assim, Isso ficou muito, muito, muito claro. Foi transformador e poderoso, eu transferi para minha vida. Então, quando eu penso em 2 períodos, eu penso em 2 trabalhos. E minha mãe, quando eu completei 10 anos, ela falou para mim, meu filho, eu não vou poder te levar de sábado porque eu preciso descansar. Então, já vou te ensinar aqui quais o caminho. Então, você vai levantar às 5 horas da manhã, você vai subir a rua, você vai pegar o ônibus e vai. Com 10 anos, eu comecei já ir pro Pequeninos do Jockey. Então, com 10 anos de idade, era assim, era muito claro o que eu queria para minha vida, né? Então, quando ela passou a falar, agora, ó, você vai ter essa responsabilidade de ir sozinho. E comecei a ir sozinho, Pequeninos do Jockey, com 10 anos de idade. Então, a partir daquele ensinamento da minha mãe, ficou uma coisa muito clara para mim. Eu falei, eu vou ser jogador. Só que para ser jogador, naquela época, para mim era quase impossível, né? Por que era quase impossível, Joel? Porque, cara, para mim ir pro Pequeninos do Jockey, jogar, eu já tinha um desafio muito grande, que para mim jogar lá, era uma escolinha que você pagava mensalidade. Eu não tinha dinheiro. Certo. Então, para mim jogar no Pequenos do Jockey, eles exigiam 2 coisas. Boa nota. Legal. Nota vermelha, nota azul. Se eu tivesse nota vermelha, eu não poderia jogar lá. Tá bom. E horário. Tá. Horário e não falar palavrão. Eu lembro que o seu Guimarães, na época, falava, você tem que chegar no horário e aqui não pode falar palavrão. E se você tiver nota azul, você vai jogar aqui com a gente e não precisa pagar mensalidade. Então isso para mim foi assim uma responsabilidade que a partir de 10 anos de idade eu falei, essa responsabilidade é minha
então vou precisar ter boas notas, não posso falar palavrão e tenho que chegar no horário. Essas 3 coisas para mim me direcionou e deixou uma clareza onde que eu queria chegar. Só que no meio desse processo, o que aconteceu? Cara, eu não tinha como para jogar no Pequenos Jockey pagando. Eu já não tinha nem o dinheiro da condução. Imagina chuteira. Chuteira para jogar eu não tinha. Para mim, sair da Zona Leste para ir para o Morumbi, eu pegava 2 ônibus, eu pegava o metrô e 2 ônibus. Minha mãe, ela tinha que tirar o dinheiro, às vezes, da mistura para você ir. Para mim ir. E o dinheiro da mistura era coisa básica, que era meio quilo de sardinha ou meia dúzia de ovos. Era isso a minha mistura. Então, às vezes, ela tinha que tirar e a gente comia arroz. Só arroz. Então, isso para mim era muito forte, cara. Então, eu falei, cara, se minha mãe tá tirando dinheiro da mistura, eu preciso jogar lá no Pequenos do Jockey. Então, a minha cabeça foi sendo transformada. Então, nessa transformação, eu falei para mim mesmo, se eu preciso ir para a escola, eu preciso ter boa nota, eu preciso ter horário, beleza. Tá. Para isso, eu vou para a escolinha, ter o meu lugar na escolinha. Perfeito. Com 12 para 13 anos, 14 anos, eu tinha que sair da escolinha, só que a minha cabeça estava sendo tão transformada que eu falei, se eu sair da escolinha e eu quero ser jogador, eu preciso jogar no time do meu bairro. Ok. Por quê? E já estava isso na minha cabeça, porque se eu jogasse no time do meu bairro, eu ouvi dizer que o time do meu bairro disputa Copa Kaiser. Copa Kaiser, na época, passava na televisão. A minha cabeça, como foi transformador, a minha cabeça foi transformada. E na minha cabeça estava, se eu jogar no time do meu bairro, jogando no time do meu bairro, disputando a Copa Kaiser, vai passar na televisão, acho que a TV Bandeirantes, Sim. Alguém vai me ver jogar. Uau. Só que no meio desse processo todo, o que aconteceu o que aconteceu no meio desse processo? O Pequeninos do Jockey viajava para a Europa, pô. Pequenos do Jockey viajava para a Europa. Só que para viajar para a Europa, você tinha que pagar pelo menos a passagem. Cadê o dinheiro? Aonde que eu ia arrumar dinheiro? Meu pai apareceu do nada e falou, eu vou pagar a passagem do meu filho, mas meu pai era marceneiro, como que meu pai marceneiro ia pagar minha passagem? E eu lembro que quando ele falou isso, foi numa reunião dos pais no Pequenos do Jockey fim de semana. Fim de semana meu pai bebia muito e ele estava sempre no bar. E eu lembro que quando ele falou que ia pagar a minha coisa, ele não estava são. Que confusão na tua cabeça, cara. Não, vai vendo. E aí, bem no meio desse processo, meu pai falou que ia pagar. Deram para ele no dia, quando a gente saiu da reunião, deram para ele os custos, né? Uhum. Que teria que comprar passagem. E aí, na semana, meu pai falou, não, como vocês estão loucos? Para mim, mãe, como que você vai viajar para a Europa pagar um valor desse? Eu nem se eu vender, acho que essa casa aqui, que a casa era muito simples, a gente não consegue, você tá doido, pode devolver e você não vai mais. Você não vai mais, pô. Pra mim foi frustrante, porque, poxa, eu já sonhava em jogar na Europa, no Pequenos do Jockey, porque eu olhava na sala os troféus, eu olhava, poxa, os meninos que foram falando, poxa, jogar na Europa trem, você joga em campo de grama, e aquilo ia assim, me empolgava. E aí eu falei, não, eu vou pra Europa com Pequenos do Jockey. E aí meu pai, quando deu uma dessas, o que aconteceu? A minha mãe virou pra mim e falou, não, você vai pra Europa. Aí eu olhei pra ela e falei, como que eu vou, mãe, pra Europa? A gente não tem nem dinheiro pra comer. Poxa, ela falou, não, eu vou pedir pro seu Guimarães me dar como que é o nome, poxa? As rifas que eu vou vender. Quem é seu Guimarães? Seu Guimarães é o presidente do clube. Tá. Não, vou pedir pra ele porque lá ou você pagava a passagem em parcelas ou você pegava a rifa e vendia a rifa e com o dinheiro da rifa você comprava passagem. Comprava, ajudava a comprar passagem.
Ela falou, não, você vai pra Europa, Vou vender. vou vender rifa. E ela pegou as rifas e começou a vender no trabalho, na rua. E aí ela vendeu, eu falei, eu vou vender também, Caralho, velho. eu vou tentar ajudar a senhora Isso é para muito vender bonito. Isso é muito bonito, a rifa. E isso são histórias que eu nunca contei, Joel, muito mas bonito, cara. eu tô lembrando aqui, né, porque você no início perguntou, mas como é que foi o teu início, como é que foi? Eu acabei de lembrar das rifas, cara. As rifas, eu bater na porta lá dos meus vizinhos e falar, poxa, compra uma rifa que eu quero para rua. O pessoal ria de mim, cara. O pessoal falou, vender rifa pra Europa? Que Europa? Você tá querendo ir? Entendeu? Que Europa você Que tá Europa querendo? é essa que você tá Peraí, querendo é a ir? mesma que eu acredito que é, Zé? Cara, que lindo, meu. Aí o que aconteceu, Joel? Cara, vendemos a rifa. Eu lembro que a minha tia, cara, ela tinha melhor condições que a gente, meu tio Vicente, minha tia Margarida, elas compraram a rifa. E quando eles compraram a rifa, cara, pra mim aquilo foi assim um processo pra mim que eu falei, cara, minha tia se sacrificou, comprou a maior parte da rifa, o que sobrou eu vendi, minha mãe vendeu, eu vendi na escola. Só que quando eu olho pra minha história, cara, e olho pra mim hoje, eu tava mexendo nas minhas coisas e achei uma foto, cara, minha na Europa, e nessa foto tinha um espelho o espelho, eu olho para a foto e tava eu e um amigo e atrás da gente tinha um espelho, e atrás do espelho tava escrito uma palavra, cara, em alemão. E aí eu lembrei daquela foto, e naquela foto eu tava na estação de Frankfurt, que foi quando a gente saiu de São Paulo para chegar em Frankfurt. De Frankfurt a gente pegou o trem para ir para as cidades onde a gente disputou os campeonatos, Dinamarca, Suécia, Finlândia, enfim. Quando eu pisei eu olhando para a foto, eu lembrei que quando eu pisei em Frankfurt, eu falei para mim mesmo, é aqui que eu quero jogar. Uau. E a minha história, ela se define praticamente na Alemanha, né? A Alemanha foram 12 anos, né, em 3 clubes, e na Alemanha foi o país que nasceu os meus filhos, né? Uhum. Então, eu idealizei, eu confirmei, né, com palavra, idealizei na minha mente e conquistei. Então, para mim chegar na Alemanha e fazer a minha história na Alemanha, você viu qual grande foi o processo? E o processo, quando eu olho para ele, eu vejo que é um processo que, se eu tivesse parado no primeiro obstáculo, eu teria ficado estacionado lá até hoje. Então, o legal de falar da história do começo, do meio e do fim, para mim é transformador quando eu conto do início, né? Da dificuldade, da perseverança, da resiliência, da disciplina, do foco, da transformação, né? Do exemplo. Então, cara, foi transformador. Cara, que história, cara. Que história. Que história essa da rifa. Peraí, seu pai chega lá e fala, não tenho como pagar. A sua mãe fala, então a gente vai vender rifa. Isso é empreendedorismo, cara. Ela não pediu dinheiro. Ela fez o dinheiro. Entendeu a diferença? Tô entendendo. Ela não chegou, me dê um dinheiro. Ela foi lá, foi vender. E você, ao ver a sua mãe fazendo aquilo, você foi fazer também, cara. E eu vou além, Joel. Você é um empreendedor. Sim. Empreendedores, geralmente, normalmente, se você tem uma empresa e você vê que aquela empresa é uma empresa que pode trazer lucro, ou uma empresa que tenha que possa performar, você tem garantia, te dá segurança de investir nela.
E quando você não vê isso... Fala, continua, vai nessa linha. E como é que é isso e aí? quando você... Não tem essa certeza. E quando você não tem essa certeza? Cara, vai nessa linha. Continua. Não. Não. Porque foi isso que a sua mãe e vocês fizeram naquele momento. Eu precisei um dia fazer essa pergunta pra ela. E aí, cara? Eu falei... Você fez? Eu tive que fazer, pô. O que ela disse? Porque no meio desse processo, ela foi a única pessoa que acreditou ou investiu numa empresa que pra muitos não ia dar em nada, pô. Por quê? Porque meu apelido, Joel, era Neguinho Mijão, velho. Mano, Neguinho Mijão. O Neguinho Mijão, pra muitos, ia ser só mais um, pô. Você entendeu? Uhum. Só que eu sei porque você tá se sentindo assim, porque alguém investiu em você também. Sim. Alguém investiu em você também. Sim, e no meio desse processo, hoje o que ela fez por mim, eu procuro fazer por muitas pessoas. Talvez ela não via em mim um futuro, mas quando eu perguntei para ela um dia que eu já estava muito tempo morando fora, eu vinha de férias, eu falei, mãe, num churrasco em casa, eu falei, mãe, agora a senhora vai ter que tirar uma dúvida, que essa dúvida, cara, eu tenho ela e a senhora precisa tirar. Eu falei para ela, mãe, como que no meio do que tudo que a gente passou, da onde a senhora tirou que eu poderia virar um jogador, sendo que ninguém acreditava em mim, meu pai não acreditava em mim, no meio do processo, quem me apoiava com uma chuteira, me dava dinheiro da condução, faleceu, minha irmã mais velha, morreu no meio desse processo, eu perdi minha irmã, ela faleceu, e num período mais difícil da minha vida, foi a perda da minha irmã, porque ela era o braço direito e era ela que me ajudava, né? Quando minha mãe não recebia. Que às vezes ela não recebia, então eu precisava treinar, e ela que me dava o dinheiro. Só que aí quando ela faleceu, eu enterrei meu sonho. Eu falei pra minha mãe, eu não quero mais ser jogador. Chega de ficar... Meus irmãos precisam comer, tirar dinheiro de casa. Chega de ficar atravessando a cidade. Chega de ficar com essa ilusão, não quero mais. Eu falei pra ela. E eu tenho visto o sacrifício da senhora aqui dentro, pô. Eu quero ir trabalhar, eu falei pra ela. Aí o que eu fiz? O jornal Diário Popular tinha uns anúncios de segunda-feira de trabalho. Eu falei, eu vou ser office boy, vou fazer ficha em alguma empresa. E fui, vi o anúncio, anotei uns 3 lá e fui na segunda-feira. Liguei nenhum trabalho lá, e aí passa o seu currículo, sua idade, seu tamanho, Passei e falaram, vem segunda-feira, você tá aprovado, vem segunda-feira aí que você vai começar a trabalhar, a gente tá precisando de office boy de sua idade, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, eu lembro que quem tava com a minha ficha na mão pra mim só assinar, eu percebi que a pessoa olhou pra mim da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, olhou pra mim com a ficha na mão, era só eu assinar, e a pessoa fez assim, ó, a cabeça meio aqui de lado assim, e falou assim pra mim, a gente vai te ligar, a gente tá com a ficha de mais 3 aqui, você foi... Ela só tava com uma ficha na mão, você foi pré-eleito aqui, semana que vem a gente te liga, tô esperando a ligação deles até hoje. Eu não podia ir na empresa, não sei se eu fui julgado pela minha vestimenta, eu não tinha roupa, não sei se eu fui pré-julgado pela minha cor, porque me conheceram pelo telefone. Eu tô esperando essa ligação até hoje. Mas você ainda não sabe a resposta. Mas ainda bem que essa ligação não veio.